Nesse vídeo eu vou comentar sobre 4 carteiras de seguidores, tanto no YouTube quanto no Instagram. Se você não me conhece ainda, meu nome é Otávio Paranhos e nesse canal eu falo como você monta uma carteira de aposentadoria global, investindo tanto no Brasil quanto no exterior, especialmente em renda variável, tá? Então agora, direto pro conteúdo, eu vou analisar 4 carteiras de seguidores, eu vou comentar o que eu acho. Cabe salientar que isso aqui não é uma recomendação de investimento, é apenas o meu ponto de vista, que pode estar errado. Então isso aqui é só para compartilhar com você o meu ponto de vista, certo? A primeira pessoa que me mandou uma carteira é o Thiago Souza, e a carteira dele tem basicamente o ETF QQQ, que é um ETF que investe nas 100 maiores empresas da Nasdaq, que tendem a ser empresas de tecnologia. Investe também no Nobel, que é um ETF que investe dentro das 500 maiores empresas americanas. Ele investe em 67 que aumentaram seus dividendos consecutivamente durante, no mínimo, 25 anos. E também ele investe no ITOT, que é um ETF que investe em todo o mercado americano de ações, ou seja, de uma maneira totalmente neutra. Depois ele investe no XLV, que é um ETF focado no setor de saúde americano. Depois no VEA, que é um ETF que investe só nos mercados desenvolvidos fora dos Estados Unidos. No VNQ e no VNQI, que são dois ETFs que investem em empresas, em ações de exploração imobiliária muito parecidas com os fundos imobiliários aqui no Brasil. O VNQ é nos Estados Unidos e o VNQI é fora dos Estados Unidos. Esse aqui é o diagrama mais ou menos da carteira dele, e aqui a gente observa que, ele investe de maneira neutra no mercado americano com o ITOT, mas você vê que ele investe, enfim, diversas vezes em alguns ETFs que têm congruência, como por exemplo o XLV tem um pedaço que o QQQ também investe, o Nobel também tem um pedaço que o QQQ investe, e o VNQ, que são empresas imobiliárias, também tem alguma pequena congruência com o Nobel, que é um ETF mais focado em empresas com dividendos constantes, tá? Então assim, essa carteira ela tá relativamente bem equilibrada porque tem investimento tanto dentro quanto fora dos Estados Unidos, mas quando a gente vê o percentual fora dos Estados Unidos, que é o VEA e o VNQI, a gente vê que tem 10% mais 16%, então ele só tem 1/4 da carteira dele que tá fora dos Estados Unidos, então ele tá fazendo uma concentração de 3/4 da carteira dele só em um país, tá? Só em uma geografia, só em um ciclo econômico. Cabe salientar que ele tá acreditando que o setor de saúde vai performar melhor do que a média do mercado, o que não é comprovado, nunca foi comprovado por nenhum estudo que um setor é melhor do que os outros, tá? Ele tá aceitando mais risco nesse sentido, e da mesma forma ele tá tentando controlar o risco, aparentemente tentando, enfim, investir em empresas aí que tem crescimento de dividendos ao longo do tempo. Não, eu não sei, me parece que esses ETFs todos aqui, o XLV, o Nobel, o QQQ e o VNQ, são ETFs, na realidade, quase famosos, né? A maioria do pessoal aqui do Brasil que começa a falar de ETFs no exterior fala desses ETFs, então eu não sei se ele selecionou isso porque ele de fato queria ou porque apareceu. E o VNQI, por exemplo, metade dele investe já dentro dos países desenvolvidos, metade em países não desenvolvidos, então não faz parte do mesmo ETF. Assim, eu consideraria eventualmente ele colocar alguma coisa um pouco adicional em países emergentes, que tem uma capitalização de mercado bem grande no mundo, em que ele não investe por aqui. Mas, no grosso, assim, é uma carteira bem balanceada, que vai ter uma performance parecida com a média do mercado americano. A segunda pessoa que me mandou uma carteira é o Vitor. Ele me mandou uma carteira com o ETF ARKW, que investe, é um fundo ativo, na realidade. Esse é um dos poucos ETFs, ou seja, um fundo negociado em bolsa, que ele é ativo, ou seja, ele não respeita regras objetivas, ele respeita regras subjetivas de uma equipe de gestão, assim como um fundo ativo qualquer. Esse ETF ele busca investir em empresas que estão mais ligadas à internet, ao futuro da internet, etc. Depois ele investe em diversos ETFs que também estão ligados bem a setores bem específicos que ele está fazendo uma aposta. Então ele investe em ETFs de semicondutores, de software, em ETF um pouco mais amplo aqui de saúde, né, que é o XLV. Depois no IHI, que é um ETF que também tem um pedaço do XLV, que investe em equipamentos médicos. Depois no XLK, que é um ETF de tecnologia. Além disso, ele investe em ouro em 2 ETFs diferentes, o GLD e o IAU. E depois ele investe em renda fixa, tanto no IEF, que é um ETF do Tesouro Americano e com títulos de 7 a 10 anos, então ele é um pouquinho volátil porque o prazo dele é um pouquinho mais longo. Depois ele investe em um ETF tanto de dívida corporativa, ou seja, que tem investment grade, ou seja, são empresas mais seguras com melhor capacidade de pagamento, mas ao mesmo tempo ele investe em 2 ETFs de renda fixa, mas ativos também, ou seja, tem uma equipe lá tentando descobrir
como ganhar dinheiro no mercado de renda fixa, tá? É interessante notar que esses dois ETFs, os últimos, eles têm uma taxa de administração bem maior do que a média dos outros ETFs passivos, assim como o primeiro lá, que também é ativo. Eu realmente não sei porque que ele fez isso. Eu acredito que se ele fez isso é porque ele devia conhecer e confiar bastante na gestão. Quando a gente observa o diagrama da carteira dele, a gente observa que os 4 ETFs primeiros têm alguma congruência. O XLK investe nos 3, esse fundo ativo que ele quer investir, o ARKW, investe também nos 3, no IGV, no SOXX e no XLK. Então você vê o seguinte, ele está claramente tentando ganhar da média do mercado, porque ele está concentrando muito em ETFs bem específicos, tá? E assim, não há prova nenhuma de que isso aí dá bons frutos, tá? Talvez ele consiga, talvez ele ganhe da média do mercado, mas claramente ele tá assumindo mais risco e ele tá assumindo um risco não compensado por uma expectativa de retorno maior. Então é possível que ele ganhe, sim, é possível, tá? Que ele ganhe acima da média do mercado, mas ele está assumindo, além de um risco adicional, ele está assumindo um risco adicional que não é compensado. Então ele está assumindo 2 riscos diferentes. Um que é compensado, que pode talvez aumentar a expectativa de retorno dele, porque muitas dessas empresas são menores do que a média. O risco que a gente chama de compensado é aqueles já reconhecido pelos fatores desde 1963, quando começaram a estudar isso daí, de que os fatores de tamanho, valor, etc., tendem sim a acrescentar rentabilidade, mas aumentam o risco. Tem outros fatores que não aumentam a expectativa de retorno, né? E a gente observa em ETFs bem específicos como esses daqui, tá? Ele tá tentando acertar aí no mercado de saúde, etc. Cabe salientar o seguinte, talvez sim essas empresas cresçam, mas o preço da empresa é que determina principalmente o retorno que você vai ter. Não adianta a empresa ser maravilhosa, se você paga muito caro por ela, o seu retorno vai ser pouco. Não adianta você comprar a melhor padaria do mundo que cresce, se você pagar bilhões de reais por uma padaria, você não vai ter um retorno condizente. Então assim, é por isso inclusive que o fator valor funciona, porque o fator valor investe em empresas não tão boas, mas baratas demais. E talvez seja o contrário que ele esteja fazendo aqui. Se ele quisesse investir em empresas boas, ele não precisaria tentar acertar, né? Porque aqui ele está trabalhando como um analista. Ele poderia simplesmente tentar comprar empresas que cresceram, né? E não empresas que ele acha que vão crescer. Mas enfim, isso é a minha opinião. E talvez ele tenha sorte de fato, e eu tô torcendo para que dê certo, né? Porque aparentemente a estratégia dele é bem arriscada. Além disso, ele investe aqui a 25% em ouro, tá? Eu já fiz um vídeo dizendo por que eu não invisto em ouro, porque não protege da inflação, não protege em crises como a renda fixa consegue fazer e gera uma volatilidade maior do que as ações. Então assim, não vejo motivo para ele fazer isso. Além disso, ele divide em 2 fundos, né? Só para complicar a parte do imposto de renda. Então assim, eu não vejo necessidade. Além disso, na parte de renda fixa, ele tem aqui quase uma âncora na carteira dele, que ele investe 20% em renda fixa. Então isso aqui trava a rentabilidade que aparentemente ele está tentando conseguir do outro lado, né? Então ele investe bem arriscado de um lado e tenta segurar do outro. Não sei se isso faz muito sentido, eu claramente não faria isso, tá? Eu não sei porque que ele investe nesses fundos ativos. E enfim, eu gostaria que ele comentasse inclusive nesse vídeo por que ele investe nesses fundos ativos, tá? Lembrando que retornos passados não são garantia de rentabilidade futura, então não adianta ver o gráfico e ver que subiu, né? Porque inclusive a tendência é que ativos que performaram muito bem tendam a performar pior, e é por isso, por exemplo, que o fator valor funciona e o fator crescimento no longuíssimo prazo não funciona. A próxima pessoa que sugeriu a carteira é o Pedro. Ele fala que investe 20% em SHY, que é um ETF que investe em títulos públicos americanos de curto prazo. Tem um pouquinho de volatilidade porque não é de curtíssimo prazo, é de 1 a 3 anos. Ele também investe em renda fixa corporativa com emissores de boa capacidade de pagamento, 20%. Depois VT, que são todas as ações grandes e médias no mundo, 20%, VNQ, que são ações de exploração imobiliária nos Estados Unidos, e ele me falou aqui, ó, IVVB11, então um ETF negociado no Brasil que investe nas 500 maiores empresas americanas. Esse aqui é o diagrama da carteira dele. Inicialmente, cabe salientar, eu acho que ele se confundiu, mas eu vou ter que falar, né, porque ele colocou IVVB11. Se ele investe nos Estados Unidos, não faz sentido ele investir no IVVB11, né? É melhor ele investir direto no IVV ou no VOO, que são ETFs que fazem exatamente a mesma coisa e não cobram aí 0,24% de administração, como o IVVB11. Então, assim, eu investiria em outro ETF aqui. Além disso, ele foca no mercado americano, ele não coloca nenhum peso adicional nos mercados emergentes e mercados desenvolvidos. Então, assim, ele está investindo no mercado neutro pelo VT.
mas ele coloca mais peso no mercado americano com o VNQ e o IVVB11, então ele está consequentemente aumentando ainda o percentual que ele tem na carteira em relação aos Estados Unidos, então passa da metade, né? E ele investe em renda fixa, eu acho bastante, assim, ele investe 40% em renda fixa, o que é muita coisa, tá? Isso aqui é bem para uma carteira de uma pessoa praticamente aposentada já, eu não sei se ele tá aposentado, talvez esteja, mas é uma carteira extremamente conservadora, assim, o SHY rende abaixo da inflação, então ele tá perdendo para a inflação nesse primeiro ETF aqui, tá? E no segundo eles mal bate com a inflação. Então ele tem uma âncora gigantesca aqui travando a rentabilidade dele. Não sei se ele queria fazer isso. Mas a carteira como um todo tem poucos ETFs, tá bem balanceada e simplificada. Eu colocaria alguma coisa do outro lado aqui também. A outra pessoa que me sugeriu aqui é o Elbert. Ele falou que queria investir 50% no VT, que é o ETF que investe em todas as empresas grandes e médias no mundo. Depois 30% no Sleeve, que é um ETF que investe em 600 small caps, ou seja, empresas pequenas nos Estados Unidos, com o fator valor, ou seja, mais baratas do que a média. No IVLU também ele investe, que é um ETF que investe em empresas grandes nos países desenvolvidos fora dos Estados Unidos com fator valor, ou seja, abaixo da média de preço das outras empresas. Ele investe também no RSP, que investe nas 500 maiores empresas americanas do S&P 500, mas com pesos iguais, então consequentemente dá o mesmo peso para a Microsoft e para a Apple que dá para uma empresa desconhecida no final da linha lá. Então ele tende a dar mais peso para empresas menores dentro desse índice. E depois ele investe no ZIG, que é um ETF que se chama The Acquirers Fund. Eu já fiz um vídeo sobre isso no passado, que é um ETF extremamente concentrado, tá? Ele investe em mais ou menos 40 empresas, extremamente focado em um indicador do fator valor. É um ETF que foca no fator valor. Ele investe na métrica do EV/EBIT, ou seja, naquela métrica que vê quanto é que toda empresa gerou em resultado operacional em relação a quanto que toda empresa vale, somando dívida com o patrimônio líquido. Então, quanto que custaria comprar toda a empresa em relação ao que a empresa gera, isso buscando encontrar empresas muito baratas. E além disso, ele vai um passo adiante e ele compra 30% do patrimônio dele em empresas caras demais, ou seja, o oposto, e vende essas empresas. Então ele opera vendido, ele opera claramente numa posição bem agressiva em que ele confia no fator valor, porque além de comprar empresas baratas, ele vende empresas caras. Consequentemente, se a estratégia der errado, ou pelo menos der errado por um bom tempo, ele vai perder bastante dinheiro, tanto por perder as empresas que ele comprou, quanto por subir as empresas que ele vendeu. Então, assim, claramente é um ETF bem arriscado nesse fator, mas é um ETF de convicção. A pessoa colocou um peso, ele colocou um peso bem pequeno, de 5%, então eu acho que tá ok. É bem bom, assim, para uma pessoa ter uma carteira neutra e colocar um peso pequeno em um ETF bem concentrado. Faz sentido isso se ela quiser dar um peso para a carteira dela. Quando a gente observa o diagrama, ficou mais ou menos balanceado. O VT de forma geral, o IVLU de um lado, o RSP do outro, tanto o ZIG quanto o Sleeve quanto o RSP tendem a tirar um pouco o peso das grandes empresas americanas, aquelas mega reconhecidas e gigantes, porque o peso não está nelas, tá? Assim, muita gente eu tô vendo que tá colocando o VT ou fundos maiores de plano de fundo, assim, e aí vão tentando colocar alguma coisa em cima. Eu, particularmente, prefiro não investir em um ETF geral, prefiro eu investir em ETFs específicos de cada país, porque necessariamente você vai acabar travando o percentual que você tem em um determinado ETF. Por exemplo, você não vai escolher qual é o percentual do VT que está nos Estados Unidos ou está em outro país, tá? Então, assim, claro, você pode ter uma exposição neutra, mas simplesmente o fato de começar a colocar outros ETFs em cima faz com que você, na realidade, não queira uma participação neutra, não queira um investimento neutro. Então, enfim, é mais ou menos isso. Eu acho que tá bem balanceado. E o ZIG é um ETF bem concentrado que as pessoas têm que entender o que é antes de investir, mas eu acho que tá bem boa a carteira dele. Claramente concentrada no fator valor aqui, não tem nada que desvie do fator valor. Então, se você gostou desse conteúdo de análise de carteiras, coloca a sua carteira aqui embaixo, porque depois eu vou dar uma olhada e talvez eu use a sua carteira para comentar nos próximos vídeos. Se você achou interessante tudo isso, dá um like para eu saber que você gosta, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada que eu for colocando aqui. Valeu!